que hoje a gente inicia aqui a nossa abertura da segunda jornada de Engenharia e Tecnologia do Centro Universitário Católico de Quixadá. Eu, Leila Cristiane, coordenadora do curso de Engenharia Civil, agradeço a presença de todos vocês e principalmente do professor Luiz Cândido. Luiz Cândido é engenheiro, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará. Ele atualmente é professor assistente da UFC do campus de Crateús, desempenha também a função de vice-coordenador do curso, é coordenador do Núcleo de Inovação na Construção, o NIC, é doutorando em Administração e Controladoria, pesquisador e coordenador de projetos diversos do Grupo de Pesquisa e Assessoria de Gerenciamento na Construção Civil, GERCOM, membro do Grupo de Pesquisa de Inovação Social e Sustentabilidade, PPAC da UFC. Ele atua na área de Gestão e Tecnologia da Construção, em Gerenciamento de Projetos, em Construção Enxuta, Medição de Desempenho e Metodologia Científica. Então, é com prazer que eu dou a palavra ao professor Luiz Cândido. Pode apresentar, sintam-se à vontade, peço que todos permaneçam com o microfone desligado, e que quando tiverem algum questionamento, escrevam no chat, que a gente fará no final, quando o professor Luiz Cândido concluir. Obrigada, seja bem-vindo, Luiz Cândido, é um prazer imenso tê-los aqui conosco. Boa noite, obrigado, professora Leila, né? Boa noite a todos os colegas aí presentes, né? Alunos, professores, né? Os demais participantes que estão aqui conosco nesse momento. Obrigado pela apresentação, né? Então, vou iniciar aqui o meu compartilhamento de tela para que a gente possa conversar um pouco sobre, né, esse tema que nos foi proposto, né, que era falar um pouco sobre inovação, sobre ciência, né? E aí a gente colocou a pergunta, né? Mito ou realidade? É possível a gente construir ciência? É possível a gente construir inovação, fazer diferença nos diversos locais, nos rincões mais distantes e mais complicados aí do nosso Brasil, né? Então, aqui direto de Fortaleza, conexão com Quixadá, Crateús, mundo, né? Nessa nova forma de comunicação e de participação que a gente tem disponível à nossa mão aí, diante dessa adversidade que temos vivido, né? Então, todos me escutam bem? Posso iniciar aqui a nossa breve discussão? Sim, Cândido, pode iniciar, professor. Obrigada. Então, vamos lá. A minha apresentação está dividida em 3 pequenos blocos, né? Primeiramente, eu quero discutir um pouco com vocês o que é ciência e qual a importância da ciência. E, obviamente, como isso está tão ligado à questão da inovação, apresentar para vocês o nosso núcleo de inovação na construção, né, dentro do contexto do nosso campus, né, da UFC Crateús, e trazer algumas reflexões ao final, né, trazer uns pontos que possam nos trazer aí alguns pontos de virada, uns chaves para que a gente possa desenvolver aí em Quixadá. Então, o que é ciência? Qual é a sua importância, né? Vamos começar com esse questionamento, e aí bem icônico, essa pergunta sendo ela a iluminação dessa imagem. E quando nós pensamos em ciência, a primeira coisa que a gente imagina é sempre aqueles experimentos malucos, né? Com laboratórios sofisticados, com mistura de materiais, reagentes, explosões, né? Ou a gente pensa sempre em cientistas malucos, né? Pessoas com essa cara, né? Com pensando em viagens no tempo, ou até mesmo pensando numa corrida espacial, em coisas bem mirabolantes. O fato é que sempre que a gente pensa em ciência, a gente sempre pensa em algo estranho, algo mirabolante, algo fora da nossa realidade, do nosso alcance. Algo que requer tecnologia, que requer recurso financeiro,
que requer diversas outras intervenções e que a gente nunca enxerga, né, que ela possa se concretizar na nossa vida. E a proposta dessa pesquisa aqui, desse nosso momento, perdão, é justamente a gente desmistificar um pouco essa questão. Eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente possa ter uma outra visão, uma outra perspectiva, inclusive uma perspectiva mais promissora e mais animadora do que viria a ser essa ciência. Se eu contasse para vocês que a ciência ela não é feita apenas de caras malucos, de cientistas malucos, eis aqui caras de diversos cientistas aqui da nossa universidade. Se eu disser para vocês que a ciência ela ocorre nos lugares mais diferentes possíveis, né? E que acontece no nosso dia a dia, seja numa visita que a gente faça a obras em diversas situações, no contato que a gente tem com operários, na própria sala de aula ou indo à comunidade. Sim, isso tudo faz parte da ciência e esse primeiro momento, né, eu chamo a atenção de vocês para que a gente possa sedimentar um pouco essa questão antes de a gente mostrar o que a gente tem feito como ciência lá na Universidade Federal do Ceará, campus de Crateús. A ciência, pessoal, ela vai ser uma forma de ver o mundo, uma forma de solucionar diversos mistérios que a gente tem aí à nossa mão. E esses mistérios, pessoal, eles vão nascer das diferentes situações que a gente vive. Por exemplo, o Newton, né, reza a lenda, reza o mito, que estava debaixo de uma macieira quando uma maçã o atingiu e ele deu o seguinte estalo: por que as maçãs caem? Então, a ciência ela vai pegar esses fatos cotidianos, essas questões que nos rodeiam, especialmente aquelas do mundo real em que a gente está vivendo, nas suas diversas situações e contextos, e levantar indagações. Uma maçã cair é um fato. Agora, por que essa maçã cai? É um mistério. E em cima desses mistérios, a ciência ela pretende se desenvolver e resolver essa pergunta. Então, a ciência ela tem como ponto de partida questionamentos, mistérios. São os mistérios que nos trazem inquietações. E essas inquietações, elas movem a humanidade desde sempre. Dessa forma, a partir da ciência, a partir desses questionamentos, nós traçamos as nossas mais diferentes viagens, né? Nos sentimos como crianças, solucionando os problemas mais diferentes possíveis que a gente vai imaginar. Então, a gente entra num mundo não de fantasia, mas de criatividade, de perspicácia e de olhar o mundo com carinho, atrás de respostas a essas perguntas. Só que essas respostas, elas precisam ser estruturadas, elas precisam passar por um processo, e aí sim, onde a ciência ela vai se formar, ela vai se construir e vai ter uma cara. A gente tem uma pergunta diante de um contexto da vida real, por exemplo, uma das maiores descobertas aí da fórmula do benzeno, um grande cientista, ele estava de frente para a sua lareira e viu lá o fogo subindo e se conectando e enxergou a fórmula do benzeno, né? A fórmula do benzeno é uma importante fórmula química que a gente tem à disposição. Só que, diante desse contexto, né, a geração de ideias para responder essas perguntas vai seguir um rito para que a gente dê uma resposta apropriada. Então, a ciência ela vai permitir que a gente não mergulhe num palheiro, né, atrás de uma agulha, despreparado, de qualquer maneira. A ciência ela vai permitir que a gente construa um caminho de reflexões que a gente possa ter, como na imagem à direita, a evidência clara dentro de um conjunto complexo de contextos, de realidades, de variáveis que vão interferir naqueles fenômenos
que a gente vai investigar. Então, a gente vai montar um experimento, a gente vai montar uma forma de colocar essa ideia em prática para chegar a conclusões e essas conclusões elas serem as nossas respostas a esses mistérios. No fim, a ciência ela vai ser uma forma para que a gente construa um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos de forma sistemática a respeito de mistério de coisas reais, que é o que a gente chama de ciência factual, ou de elucubrações do homem, que a gente chama de ciência formal. O que seria uma elucubração, por exemplo? A raiz de -20, né? A gente não sabe nem o que é isso. Tá? Inventamos os números complexos para poder ter uma resposta a o que é a raiz de -20. Então, ainda não é coisa palpável. Mas nós temos diversos outros mistérios, que aí chamamos de ciência factual, que sim, elas acontecem no nosso dia a dia, como, por exemplo, porque as maçãs caem. E nós vamos nos fixar nessa ciência factual, porque a diferença entre um e outro é significativa. A gente precisa ter isso em mente. A gente vai tratar aqui como uma forma de resolver os mistérios das coisas reais. Ora, advindas da natureza, tá? Que é objeto de estudo, por exemplo, da química, da biologia, da física, enfim, ora vindo do cotidiano social, das interações sociais, dos arranjos, das culturas, das empresas, de uma obra, de um processo de projeto que você está desenvolvendo, enfim, que a gente chama de ciência social, que tem como disciplinas, por exemplo, administração, economia, sociologia, enfim. Mas, no final das contas, essa ferramental, essa forma de construir respostas sobre o mistério de coisas reais, certo? Ela vai sempre voltar ao ponto e à premissa fundamental da ciência, que são as perguntas, que são os questionamentos, que são os mistérios. Como disse o Einstein, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E nós precisamos, a partir de agora, refletir que quais são as perguntas certas que vai permitir que a gente trilhe caminhos adequados, né, diante de fatos concretos que nós estamos vivenciando, ok? Bom, e a ciência ela está no nosso cotidiano, por meio das tecnologias que são capazes de modificar todos os aspectos da nossa vida em sociedade, seja econômicos, políticos, sociais, comportamentais. E aí é que está o link com a inovação. A ciência, ela é um input, ela é uma mola propulsora dessa inovação. Sendo a inovação uma nova forma de fazer alguma coisa ou uma coisa que você criou do nada, que sequer você tinha noção que ela existia. E ela é contextual. Então, diferentes escalas, por exemplo, o que é uma inovação numa grande empresa, numa grande obra, numa grande cidade, né? É diferente do que a inovação numa pequena empresa, numa pequena obra, numa pequena cidade. Os contextos em que essas perguntas elas vão surgindo, elas vão emergindo, e elas vão nos instigando a buscar soluções, a investigar esses fenômenos, a se aproximar do que realmente está acontecendo, a obter informações, ela vai gerar, sim, inovações. E ela vai gerar diferentes desdobramentos que podem ser de natureza material, que pode ser de natureza intelectual, enfim. Mas a ciência, ela está por trás de todo esse processo. Mesmo que, às vezes, a gente só enxergue a ciência dentro da universidade, com professores, com estudantes, mas por detrás do próprio método que as empresas de tecnologia, né, que constroem os celulares, né, com a sua obsolescência programada e sempre com grandes avanços, todo ano diferentes modelos, eles também têm um método científico por trás, para garantir que as soluções dadas para os problemas que foram elencados, eles tenham consistência. Dessa forma, pessoal, qual é a importância que a gente vai ter da ciência?
sendo ela uma forma de você buscar resposta a problemas do mundo real, ela está por trás desse avanço civilizacional. Desde a escrita, né, em que a gente começou a realmente registrar as nossas comunicações e poder passar isso de gerações em gerações, até as grandes revoluções. Desde que a gente deixou de ser nômade, entrando aí na primeira revolução, que seria a agrícola, depois revolução industrial com a máquina a vapor, energia elétrica, produção em massa, enfim. E a prova inequívoca da importância da ciência, ela está nesse gráfico. Nós precisamos aí de 200 mil anos para que a gente atingisse 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. E apenas 200 anos para chegar a 7 vezes esse número. Então, a sobrevivência e a manutenção da vida no planeta, ela depende inequivocamente da ciência, dessa forma de responder aos mistérios da vida, responder aos mistérios concretos. Hoje, um dos mais desafiadores, um dos mais que nos deixam mais inquietos, que nos deixam mais aflitos, sem dúvidas é a pandemia, e que todas as pessoas estão aí preocupadas de um modo ou de outro, em graus diferentes, em consciências diferentes, mas que tem todo um arranjo científico de colaboração, de interconexão para que se tenha uma resposta a essa problemática. E, sem dúvidas, ao longo das nossas diversas eras, digamos assim, a ciência ela foi possibilitando esse refinamento, né, do ser humano, né, do Homo sapiens, que possibilitou hoje nós estarmos nas condições de vida que temos, para o bem ou para o mal, sem aqui um juízo de valor, mas é ela que está por detrás, está no esteio da construção, né, dessa nossa realidade que a gente vive hoje. Então, pessoal, sabendo que a ciência ela é uma forma de enxergar o mundo, de buscar esses problemas, as respostas, e dessa grande importância que a gente tem da ciência, eu queria trazer para vocês o que a gente tem feito como ciência lá na nossa universidade, sabendo que sem a ciência é como se nós fôssemos um peixinho dentro do aquário no oceano, iludido com diversas, né, miragens, pensando que estamos indo no rumo certo ou que estamos explorando as melhores alternativas. Mas com a ciência, de fato, a gente está com todo o oceano a nosso favor, com todo o oceano para desbravar. Então, ficando aí com essa reflexão, a gente passa agora a discutir um pouquinho do que a gente tem feito, e aí sim apresenta-se o case do nosso núcleo de inovação na construção. Dessa forma, a gente fecha aí esse primeiro quadro, falando um pouco sobre essa importância da ciência e o que se constitui como ciência nos seus princípios mais elementares, né? A forma de buscar respostas aos problemas das coisas reais, que ele é um conhecimento racional, ele é sistemático, certo? Ele é baseado em evidências. E com uma coisa importante que a gente colocou, ele é certo ou provável, ou seja, ele admite erros. Como um recorte da realidade, a gente está sujeito a imprecisões, mas sem dúvidas nós temos aí a maior ferramenta, a maior forma, a melhor de conseguir avançar. Então, dentro dessa nossa visão aqui unificada, né, digamos assim, uma visão compartilhada do que seriam essas ciências, certo? Eu queria apresentar para vocês um pouquinho do que a gente faz lá em Crateús. E essa segunda parte da nossa apresentação, ela traz como pano de fundo justamente, não para dizer aonde chegamos, né, mas para onde estamos indo e como vocês também podem ir. Então, eu espero que os exemplos que a gente vai trazer a seguir, eles não sejam tomados como, sim, daí, não. São formas de
trazer insights para que dentro da sua cidade, dentro da sua região, você possa também estar com essas inquietações, fazendo essas perguntas, traçando formas de se aproximar desses conhecimentos, dessa realidade e trazer soluções. Então, vou dar um recuo um pouquinho antes, né? Então, nós somos uma universidade federal com 65 anos de existência, com mais de 2.000 professores, né? E 124 cursos de graduação e 122 de pós, né? Com 42 mil estudantes. Então, acho que fica redundante falar sobre a UFC, mas chegando aí no último ponto, né? Nós estamos no campus de Crateús, tendo também aí campus em Quixadá, né? Sobral, Russas e em Fortaleza. Somos um campus novo. Atualmente a gente tem 5 cursos. Esse é o nosso diretor, o professor Líbio, o vice-diretor, o professor Sandro, com cerca de 728 alunos, com apenas 42 professores e 25 técnicos, né? Então a gente tem aí os cursos de CC, SI, né? Ciências da Computação e Sistema de Informação, e as engenharias ambiental e sanitária, engenharia civil e engenharia de Minas. Nosso campus, ele fica localizado na cidade de Crateús, é uma cidade de pequeno porte, cerca de 72 mil habitantes, conforme o último censo, e ele é distante das principais cidades, tanto aqui do estado do Ceará, como do Piauí, né? Estamos ali na fronteira com o Piauí. E aí, por essa razão, né, a gente acabou se tornando um polo regional, que hoje é chamado de Sertão de Crateús, e que teve sua alavancagem bastante forte devido a diversas instituições de ensino que foram se instalando na cidade, justamente por essa distância muito grande com outros centros, tornando-se assim basicamente uma cidade universitária. Bom, nosso campus, ele foi criado em 2012, perdão, só vindo a realmente iniciar suas atividades em 2014. Somente em 2015 é que o curso de engenharia civil ele se instalou ali no campo, iniciou suas atividades. No final do ano passado, a gente teve a nossa primeira turma formada. Então, pequenos resultados para compartilhar com vocês, para vocês saberem como nós estamos iniciando a nossa trajetória. A gente fez diversas visitas técnicas, 15 visitas técnicas a 11 empresas, né, com mais de 400 alunos participantes. A gente teve a graça de receber o prêmio do TCC, do CREA, depois eu vou falar um pouquinho, porque ele faz parte dos estudantes do NIC, né? Participou de diversos congressos, né, palestras, enfim, são ideias, são coisas que vão semeando dentro das nossas vivências, né, a despertar aos alunos, aos colegas professores, para que a gente possa trazer essas questões. E aí a nossa foto, né, nossa melhor foto, digamos assim, a nossa turma de 15 alunos formandos, aí tem mais professores do que alunos, abraçando essa turma que se formou, e que nos deu a grande felicidade de ter sido a segunda maior nota entre os cursos de engenharia no ENAGE do ano passado, né? Então, Brasil chegou a ficar à frente de instituições que a gente cresceu ouvindo falar e que, se um dia eu quero fazer parte, como, por exemplo, o USP. Então, é uma felicidade muito grande trazer essas pequenas conquistas que a gente teve para compartilhar com vocês. Tá? Note-se, né? Essas pequenas conquistas que a gente fez de Crateús para o mundo, né? Então, fica o link de Quixadá para o mundo, tá? Então, seriam essas algumas das questões que a gente traz. E aí eu chego, efetivamente, no núcleo de inovação da construção. Ficou um pouco confuso, mas ficou orbitando aí em torno do núcleo aquilo que nós nos propomos a fazer e fazemos. Nós nos envolvemos em diversas atividades. A gente está sempre com um gostinho de querer mais. A gente se envolve em projetos de iniciação científica, TCC, na produção dos artigos. A gente faz parceria com outros grupos de pesquisa, como foi falado, né? Eu faço parte do GERCOM, que é aqui de Fortaleza, e do Grupo de Inovação Social e Sustentabilidade.
A gente tem participação e engajamento nas comunidades científicas, por exemplo, na Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, na Associação Nacional de Educação e Engenharia, na Associação Nacional de Pesquisa em Administração, enfim, tá? Todas essas são alternativas que a gente pode estar se engajando e que vai nos trazer o quê? Vai nos trazer ideias. A gente vai estar envolvido, vai estar participando, vai estar semeando, vai estar formando parcerias com empresas, né? Tentando popularizar essa questão de ciência e tecnologia, como num evento como hoje podemos trazer um pouco da nossa história, participar em eventos, participar em projetos de extensão, enfim. Isso aqui seria uma nuvem de ideias, né, do que nós fazemos no NIC, né, e que podem ser opções para que vocês possam desenvolver também. Não sei em qual estágio isso vai estar já com vocês, mas toda caminhada começa com o primeiro passo. Talvez alguns já estejam com um passo além do nosso, né? E aí a nossa história, ela vem apenas para brindar essas iniciativas e trazer como a gente tem respirado, né? E feito o nosso melhor. Se a gente colocar numa perspectiva temporal, vocês vão ver que a historinha do Nick é breve. A gente está no nosso terceiro ano de existência e ela meio que se confunde com a própria história desse professor que vos fala e sua chegada no campus. Como falei, o campus ela começou lá em 2012, 2015 aqui o curso de engenharia civil ele entrou e apenas em 2018 eu tive o prazer de chegar para somar nessa equipe. E de lá para cá a gente tem feito algumas ações, conseguido desenvolver alguns projetos que eu vou mostrar para vocês, né? E que é o que a gente chama de ciência e inovação no sertão de Crateús. Então, começando lá em 2018, perdão, a gente tem aqui uma foto da cara dos cientistas malucos, né? Que agora já não precisa ser tão maluco. Então, nosso primeiro projeto, né? O primeiro projeto que eu me envolvi foi com o Daniel Diógenes, que tinha um projeto com outras professoras, mas de algum modo eu me envolvi. A gente fez experimentos para verificar a viabilidade de utilizar a água, né, lá de Crateús, né, a água de poço, e a água, né, do esgoto doméstico, né, de banho, a água cinza, para a produção de argamassa. Então, foi feita parceria com Fortaleza, de modo que a gente pudesse verificar se isso podia acontecer. Isso foi desenvolvido em 2018, depois aqui em 2019 vou mostrar para vocês os resultados, né? Então, em 2018, né, a gente teve a nossa primeira participação em um evento de magnitude nacional, na verdade internacional, porque é um seminário internacional da construção enxuta. Então, a gente veio com cerca de 30 alunos, né, de Crateús para Fortaleza, dividimos casa, arranjamos transporte, fizemos o que foi necessário e estivemos aqui presente. E aí começou a geração de ideias, e aí começou a apertar os botõezinhos aqui na cabeça, né, de cada uma dessas pessoas que puderam vivenciar esse momento. Tá? Hoje a gente já participou do Conex aqui em 2020 de modo virtual, que de certa forma esse novo normal ele facilita, né? Então aí a gente teve o primeiro projeto, né, assinado por mim, digamos assim, dentro da universidade, que foi a caracterização da indústria da construção civil local, feita com as bolsistas Gabriela e Gleiciane. A gente foi entrevistar empresários locais para poder a gente saber quais são os principais problemas que as pessoas que atuam na construção de Crateús sentem. E aí gerou 4 demandas. A gente viu que leitura e interpretação do projeto dos operários, a questão de segurança do trabalho, a questão de resíduos de construção, a questão de normativa de desempenho, e isso subsidiou justamente que outros trabalhos fossem desenvolvidos em cima para propor soluções a esses trabalhos, já que esse primeiro foi de diagnóstico. Então, a gente teve aí grupo de estudo, participou, né, de eventos nacionais, estivemos com o professor Cassim, da Northumberland University, numa reunião aqui em Fortaleza. Então, a gente é metido.
Deu espaço, a gente entra, estamos ouvindo, estamos aprendendo. E isso vai gerando resultados. Então, por exemplo, alguns trabalhos que a gente teve em parcerias e publicou aí em revistas de impacto nacional. 2018 aí esse trabalho com o professor Domingos Sábio, né, que é fruto da sua dissertação, a gente colaborou com ele, né? A gente teve pesquisas com outras instituições, então, por exemplo, aí o Jefferson Boys, que hoje é professor na Faculdade de Araçá, então, levantamento de práticas com o setor construtivo daqui, a gente estava no meio, certo? E aí a gente chega em 2019, que eu acredito que foi onde a gente ganhou o impulso, né? Então, em 2018 a gente estava arrumando a casa, se conhecendo, enfim, e aí em 2019 a gente começou realmente a trabalhar. Tivemos 3 projetos aprovados com financiamento da universidade, né, de iniciação à docência. Então, a Gabriela e o Jean, eles foram monitores da disciplina de projeto de construção, fizeram pesquisa sobre o uso da modelagem da informação na construção na disciplina. A Estela Mari Siqueira, ela trabalhou no projeto de acolhimento e incentivo à permanência com o tema de equidade de gênero, né? Então, a gente fez uma pesquisa com as estudantes do campus, como é que elas se sentiam, o que é que a universidade poderia promover para elas se sentirem mais acolhidas, menos discriminadas, como é que elas se enxergavam mais à frente lá no nosso mercado, né? Então, tudo isso para promover a figura feminina, a equidade dentro da universidade e, obviamente, no mercado, porque o mercado vai ser composto pelos que hoje são estudantes. E a Tainara pegou dos ganchos da pesquisa de caracterização e ela foi a canteiros de obra fazer treinamentos com funcionários, ou seja, a universidade se inserindo diretamente na comunidade, né? Então, os trabalhos aí da Gabriela e Jean, já em 2009, já rendeu frutos. A gente apresentou no Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia um trabalho sobre o BIM na graduação de Engenharia Civil, né? E no final do ano eu apresentei um trabalho no Encontro Nacional de Ensino de BIM, certo? Então, já frutos dessas, dessas ações que a gente desenvolveu juntos, certo? Então, aqui, a Estela também apresentou o seu trabalho de equidade de gênero na formação das engenharias, né, no nosso campus, também no Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, um trabalho que foi muito bem apreciado, né, um tema bastante sensível, como eu falei para vocês, equidade de gênero, né? E aí, algumas fotos, né, desse trabalho que a gente fez com a comunidade. E, Cândido, de onde de acho vai vir ciência nesse meio? A gente vai possibilitar a compreensão da nossa realidade de Crateús, e com essa compreensão é que nós vamos possibilitar construir soluções, construir ferramentas e construir saídas alternativas compatíveis com a nossa realidade. Então, não se engane, o primeiro passo de qualquer pesquisa, e aí fica essa deixa, é você conhecer onde você está. Então, sem nenhuma informação prévia, você não tem o que você propor. Eu não sei qual é o problema, eu não sei quais são as condições de contorno, eu não sei qual é o contexto, eu não sei quem está sofrendo com esse problema. Então, como é que eu vou conseguir construir qualquer alternativa? Então, andando um pouquinho mais rápido aqui, o papo tá bom, mas já bem meia hora, tô aqui controlando o meu relógio, né? E aí a gente teve o nosso primeiro trabalho publicado no Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção, que é o mais importante da nossa área de Gestão e Economia da Construção, das alunas Gabriela e Gleiciane, né? Ele ocorreu lá em Londrina, em 2019, né? Fruto dessa pesquisa. E aí vem somente o quê? A chancelar justamente que, poxa, é muito fácil eu vir aqui para vocês dizer o que eu acho que é ciência e vocês tenderem a acreditar. Então, enquanto cientistas, a gente também tem que se lançar. Existe toda uma comunidade científica, você tem que dar a sua cara a tapa. Então, você vai divulgar isso daí, as pessoas vão avaliar se você realmente fez uma coisa científica ou não e vai aceitar essa sua publicação para que vire o conjunto de conhecimentos científicos,
para que outros autores, inclusive vocês, possam vir a ler esses trabalhos, a tomarem ele como base e construir soluções e novas pesquisas. Então, essa é a lógica da comunidade científica. Bom, e aí, aquele primeiro trabalho lá do Daniel rendeu também publicações no Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Argamassa, também é o mais importante da área de argamassas, tecnologia das argamassas, né? A gente teve trabalhos, inclusive internacionais, então, por exemplo, uma parceria com o GERCOM aqui de Fortaleza, eu subscrevi com eles um artigo sobre avaliação do nível de implementação do Lean Construction, né, em empresas, um protocolo de auditoria. Com empresas aqui de Fortaleza, a gente fez um trabalho sobre indústria 4.0 e a construção enxuta, então a Val Engenharia, e até em outras searas um pouco mais distantes da nossa realidade, como inovação em gestão pública, que a gente publicou no Encontro Nacional de Pesquisa, né, em Gestão Pública, né, da ANPAD. Bom, evento. Evento é a alma do negócio. A gente se inspira, a gente vê as pessoas, a gente se conecta, a gente tem ideias. Então, a gente tem como grande carro-chefe estar participando desses eventos, né? No ano passado, a gente teve a oportunidade de participar de vários eventos, sejam eles como ouvintes, no caso ali do Inova Construir, né, do Sinduscons, no simpósio de aprendizagem ativa de engenharia, seja como palestrante. Então, eu já fui a Quixadá o ano passado aí no IF, a convite dos colegas, enfim, trocar experiências, vivenciar isso e passar à frente. E tivemos uma grande parceria que a gente formou com uma empresa local para a implementação do BIM na ampliação do hospital, né, de geral de Crateús. E aí eu tenho um pequeno videozinho, curto, 5 minutos, né? Vou compartilhar um pouco com vocês, é o tempo que eu tomo a minha água, só para vocês terem noção do que foi esse projeto e de como a gente tem se feito parcerias com essas diversas instituições. Então, esse projeto, ele consistia da reforma e ampliação, né, do hospital, e a gente fez uma parceria com a empresa para que a gente pudesse desenvolver os projetos em BIM, e BIM é uma nova tecnologia que está emergindo, talvez, né, não seja tão nova, mas que permite que a gente tenha um planejamento e uma visualização desse projeto melhor, além de diversos outros benefícios, como, por exemplo, a gente simular essa construção, verificar as interferências que a gente vai ter para poder conseguir construir isso, que vai possibilitar o quê? Que a gente seja assertivo no orçamento. Aquilo que a gente disse que vai gastar, a gente vai gastar. Que a gente seja o mais sustentável possível, evitando o quê? Retrabalhos e desperdícios. Então, a gente vai ter, de um lado, consumir menos materiais e do outro, gerar menos resíduos. A gente vai ter como gerenciar melhor toda essa obra. Então, a gente trouxe essa proposta, tivemos 2 alunos que foram estagiar dentro da empresa, direto, na implementação desse novo processo de gestão da obra, possibilitando aí ganhos, né? A obra ainda está em execução, né? A gente saiu do zero lá do projeto, a gente tinha arquitetura, foi para questão de projetos de instalação, projetos estruturais, sempre com essa ferramenta em mão, possibilitando diversos recortes, de modo que a gente pudesse aumentar a qualidade dessa construção. Afinal, é um equipamento, né, de uso público de alta relevância para a cidade. Então, a construção.
Uma das questões mais interessantes desse tipo de projeto é que a gente consegue se antecipar a erros. Então, só na fachada dessa obra, por exemplo, tinha um detalhe, uma coisa escrita errada, enfim, eu não vou entrar em detalhes para não ser antiético, mas que a gente tinha lá um pequeno probleminha que depois, né, visualizado nessa forma de modelagem, a gente trouxe um ganho aí de recurso financeiro substantivo, né? Então, esse é um exemplo de como a gente está se integrando na comunidade, né? Bom, então, tentando acelerar mais um pouquinho aqui, em 2009 a gente fechou com os 5 TCCs, né? O Matheus Vera, a Ânia, Caio, Lucas e Carlos Henrique, né? Dando um destaque aqui o Matheus Veras, né? Ele foi vencedor do prêmio de melhor TCC do estado, né? Pelo CREA. E aí a gente foi o quê? A gente foi verificar o conforto técnico de habitações do projeto Minha Casa Minha Vida, lá de Crateús, né? E identificando que o conforto térmico ali não estava presente, a gente foi propor soluções de baixo custo, né, para melhorar a situação da habitabilidade. Então, foi o que a gente fez, né? Algumas medidas que foram sugeridas, elas conseguiriam diminuir a temperatura dessas edificações em 1,6 grau, com um custo de aproximadamente R$ 2.000 a mais no projeto. Então, uma pintura diferente, um reboco mais espesso, enfim, são soluções que a gente só pode sugerir novamente, conhecendo a nossa realidade. Então, foi o vencedor desse prêmio. Interessante também mencionar que o próprio trabalho dele veio a ser publicado no ENTAC. Então, semana passada teve um Encontro Nacional Tecnologia do Ambiente Construído, a foto aí o evento foi online, então ele apresentou o trabalho dele. O trabalho da Ânia sobre boas práticas de sustentabilidade em canteiro de obras vai ser apresentado no final desse mês nos seminários em administração, realizado pela USP. Então, conhecendo de novo a nossa realidade, verificando o que é possível trazer. Então, já são resultados deste ano, né? O TCC do Lucas Mourão, ele foi apresentado também na ETAC. Então, a gente foi levantar índices de produtividade em diferentes obras de Crateús para poder o quê? Para poder subsidiar a construção local, para a gente saber o que é que a gente vai realmente gastar, para que a gente pudesse dimensionar tamanhos de equipes e prazos de obra. Tá? Os trabalhos da Gabriela e do Jean também foram apresentados, né, no ENTAC, e ainda tem um em dezembro para ser apresentado no Congresso de Ensino e Engenharia. Novamente aí a Gabriela, né, nossa campeã aí, apresentou um trabalho ainda fruto daquele primeiro projeto em 2018, em parceria com a Gleiciane, falando sobre os fatores críticos de sucesso nessas empresas de Crateús. Então, novamente, num evento nacional, a gente pôde trazer a nossa contribuição científica, né? E aí, mais à frente também, o Francisco Alverne e a Tainara vão apresentar aí o trabalho sobre melhoria da qualidade, sobre essa experiência de treinamento com operários da construção civil em Crateús, né? Atualmente, a Estela Mares e o Davi, eles estão estudando, né, auxiliando na disciplina de projeto de construção como monitores e desenvolvendo essa pesquisa de como inserir o BIM na realidade do ensino. E a Gabriela, ela está dando continuidade ao projeto de qualidade e produtividade na construção civil, que no ano passado trabalhou essa questão de segurança com a Tainara, né, que acabei de mostrar, e que agora vai trabalhar a questão de desempenho da edificação, que está trabalhando, na verdade. Bom, e aí, como falei, né, parcerias com outros institutos, com outras universidades, né, o mundo ele não está limitado apenas ao palmo da nossa mão, né? Hoje, da sala da nossa casa, a gente está conectado com todo mundo. Então, a gente teve alguns trabalhos em parcerias com outras instituições. Então, o Yuri, ele é gerente da Caixa Econômica Federal, o professor Reinecker, da Universidade Estadual do Ceará. A gente teve 2 trabalhos no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, falando sobre Lean Construction e combate ao Covid, e sobre sustentabilidade e o combate ao Covid, né? No meu doutorado, que eu iniciei agora,
Eu tenho um trabalho no EGEMA com o professor Augusto Cabral e a professora Sandra sobre cidades inteligentes e sustentáveis, certo? E algumas outras publicações aí de impacto, né? Então, a gente tem as publicações em eventos, as publicações em periódicos, e as periódicos são mais relevantes. Então, trago dois exemplos aí. A popularização de CIT, então, a gente está participando desses momentos como hoje, a gente promoveu palestra, a gente participou de palestra, a gente participou de eventos, né? Então, tive a honra de participar como organizador do Conex esse ano, né, e mediar palestra, por exemplo, de pesquisadores de nível mundial, como, por exemplo, a professora Thais, lá da San Diego University, né, e aí são os diferentes eventos que a gente tem participado, tem, né, interagido, para que a gente tenha essas ideias, para que a gente tenha esses insumos. Enfim, né, a gente gosta de número, né, o pessoal da ciência, né, da parte tecnológica, então, considerando entregáveis, a gente está aí numa crescente, então, a gente teve 13 entregáveis em 2018, pulamos para 43 em 2019, 2020 ainda não fechou, mas já estamos com 32, né? E aí também é surpreendente, haja visto o contexto, né, que a gente está. E aí eu encerro aqui, né, essa segunda parte, e aí eu vou trazer só 2 slidezinhos para que a gente faça uma pequena reflexão, certo? Primeira coisa, pensar fora da caixa. Né? A geografia, ela não determina capacidade. Nós vamos fazer engenharia, nós podemos fazer nos rincões mais inusitados do país. Nesse caso, eu falei de Crateús. A gente já deu o nosso start, vocês. Na era da revolução da informação, nós não estamos mais circunscritos à geografia e ao plano físico. Conecte-se. Forme parcerias com todo mundo. Inove e se reinvente. Não se contente com pouco, com a pouca infraestrutura, com pouco apoio, enfim. Nós não podemos ficar parados. Escolha o seu melhor e siga em frente, superando as adversidades, conquistando território, visibilidade e, consequentemente, você vai conseguir apoio. E a ciência é ciência em todo lugar. Ela vai se lapidando e vai aumentando de escala, lidando com os problemas mais complexos, maiores, mais relevantes, menos relevantes. Mas toda ciência, para resolver grandes problemas, elas precisam resolver os pequenos problemas. Então, não pense que esse pequeno problema que você está enxergando na sua realidade, ele é irrelevante. No fim, né, não importa para onde nós chegamos, mas para onde a gente está indo. Então, pensamento sempre de melhoria contínua, de evolução. Um dia nós vamos chegar na borboleta que a gente quer. Então é isso, muito obrigado. Deixa aí meus contatos, né? As mídias sociais do grupo. E aqui é uma foto de uma visita que a gente fez aqui em Fortaleza com esses estudantes. Então fica aí aberto às perguntas, né? Desculpe aí, me alonguei um pouco, mas espero que vocês tenham gostado, certo? Cândido, meu muito obrigada. Eu acho que foi uma palestra para iniciar uma jornada de incentivo, né? Nós estamos aqui no momento de expressão católica, que é um evento científico da instituição. Então, essa palestra foi, sim, foi fechada com chave de ouro para poder a gente falar um pouco mais a respeito da academia, da ciência, da engenharia, da tecnologia, né? E eu até, quando você começou a apresentar e que começou a falar das revoluções industriais, eu já abri os olhos de uma maneira diferente, de uma maneira, assim, para relembrar a minha dissertação, que eu estou fazendo minha dissertação sobre as tecnologias, né, da construção civil, né? Então, a qualquer momento nós somos capazes de produzir, né? O ideal é que a gente inicie dessa maneira, né? Então, eu abro aqui o chat para alguém que quiser fazer algum questionário, algum questionamento, para o professor Cândido aproveitar a oportunidade. Alguém queira perguntar alguma coisa?
Pode, nesse momento, ligar o microfone, fazer a pergunta, pode ficar à vontade, não se acanhem. A gente está com 82 pessoas, né, na sala. Legal. Sim, nós estamos com 82 pessoas, tem pessoas de sua equipe aqui, né, que já estavam elogiando a equipe massa, né, eu vi aqui, não podemos deixar em momento nenhum de elogiar quem está conosco, né, mas é isso mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? A palestra foi gravada, tá, Cândido? Vai ser compartilhada no YouTube. Assim que tiver aqui, eu posso passar para você arquivar. Pessoal, os participantes da palestra já foi disponibilizado o link para a frequência, só será emitido o certificado após assinado, preenchido a frequência aí, tá? Não esqueçam de jeito nenhum. Então, se atentem, porque após o encerramento da palestra, quando a gente fechar aqui, só temos mais 5 minutos para preencher. E logo depois a gente vai emitir os certificados que vocês poderão recebê-los no site da Unicatólica, tá ok? Giovana, que bom, né? Você vê se você já está saindo, é do curso de arquitetura, já está saindo aí, e verificou, né, Giovana, que a qualquer momento nós podemos fazer a ciência. Renan, se você observar no chat, tem um link aí logo acima, tá certo? Lucas Paulino tá aqui, eu vou aproveitar e vou comentar. Ele participou ele concorreu, ele submeteu um artigo também sobre tecnologia na construção civil, tá certo? E aqui na nossa instituição, submeteu, e eu mandei uma mensagem há pouco tempo para ele, que tinha sido aprovado, né? Ele está concorrendo a um prêmio aqui também, eu fico muito feliz com isso, tá certo? Mais algum questionamento? Alguma pergunta? A Cássia Nascimento está perguntando, professor, parabéns pelo seu trabalho, muito bacana. Vi que o senhor tem estudos sobre a atual situação da pandemia. Então, na sua visão, quais os desafios da construção civil nesse período e no pós-pandemia? Excelente pergunta, né? Então, corroborando aí a fala, né? São as boas perguntas que vão nos levar, né, a boas novas situações. Então, assim, dentro desse contexto do novo normal, né? A gente teve esses dois trabalhos, né? Refletindo como, né, a construção enxuta, que é uma filosofia de gestão da produção, é uma mentalidade que a gente tem para abordar a forma de construir de uma maneira diferente, ela poderia contribuir, né? E o segundo trabalho foi mais sobre prática de canteiro de obra. Mas especificamente sobre a sua pergunta, o que a gente tem visto muito, né? Inclusive, né, por onde a gente vê trabalhos, né? Estou participando, esqueci até de mencionar, estou num grupo de trabalho com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal da Bahia e uma universidade de Passo Fundo, e MED, desculpa, esqueci o que é que significa a sigla, né, e a gente está com um projeto justamente para mapear quais são os problemas que estão dentro da construção e propor soluções para que a gente tenha uma saída mais oportuna na frente. E o grande problema, sem dúvida, né, é um pouco de fora da obra, né, do que na própria obra, porque dentro da própria obra a gente consegue, de algum modo, digamos assim, gerenciar a situação, né? Mas a conscientização, né, a mentalidade das pessoas que trabalham nas construções, que em geral, né, têm baixa qualificação, são pessoas que dificilmente se encaixariam em outras indústrias devido à sua escolaridade, né, que são pessoas que têm como grande produto a sua força bruta, né? Então, são pessoas mais
menos esclarecidas e que a gente tem dificuldade de lidar com elas da porta da obra para fora, né? Então, a grande dificuldade vai ser, primeiro, evitar essa disseminação, né? De certa forma já estabilizou, a gente já tem uma curva decrescente, né? Graças ao bom Deus, e o grande desafio vai ser manter a mesma produtividade dessas construções, ou seja, aquilo que eu fazia com 100 pessoas, eu tenho que fazer agora, por exemplo, com 50, devido aos protocolos sanitários, de distanciamento, de higienização, de diversos outros requisitos de segurança que a gente vai ter que implementar e que já está implementando, né? Então, no boom da pandemia, no pico, né, por exemplo, construtores aqui em Fortaleza faziam a medição de temperatura na entrada, tinha troca de máscaras a cada 2 horas, com sinalização, você poderia se movimentar com menos liberdade dentro dos canteiros de obras, você tinha menos gente dentro do canteiro de obra. Então, a dificuldade vai ser como é que a gente constrói o que a gente construía antes com 100 pessoas, agora com 50, né? E aí é onde se insere essas novas tecnologias, né? Você vai puxar aí um pouco da digitalização, que foi o que agregou nesse momento. Então, essa nossa palestra está sendo possível por causa disso. Então, ferramentas BIM, que vai trazer projetos melhores, né, projetos mais resolvidos, que tenham uma simulação do próprio canteiro de obra para essas situações, né, pré-fabricação, né, uma construção mais industrializada. Então, aquele hospital chinês lá que foi 30 dias para resolver ali muito, hospital gigante de dimensões, né, basicamente com pré-fabricação. Então, assim, a grande pergunta é como é que a gente vai manter a construção atual em termos de entrega com menos recursos, né? Do outro lado, né, vai modificar o significado de habitar, né, o significado de moradia. A moradia não é só mais a moradia. Hoje, a gente tem trabalhado na nossa casa, que antes tinha um significado puro e exclusivo de descanso, de lazer, de refrescar a memória, do juízo, digamos assim. Então, vai impactar nessa questão, mas, do ponto de vista de gestão e tecnologia da obra, esse é o grande desafio que se tem colocado, é manter digamos, não digo nem manter, mas entregar os compromissos já assumidos, porque houve pausa, houve diminuição das pessoas que vão poder trabalhar, houve escassez de materiais, houve uma série de circunstâncias que isso tem impactado, né, na forma como as obras estão rodando agora. Eu acho, não sei se eu consegui responder essa pergunta, né? Tentei podar o máximo possível aí. Na verdade, eu estou respondendo aqui, né? Eu acho que respondeu sim a Cássia perfeitamente, explicou toda a situação, mas se ela tiver alguma outra dúvida, ela pode abrir o questionamento aí, ó. Ela respondeu aqui sim e agradeceu. Tem muitos elogios, tá, professor Cândido? E pretendo já entrar nessa sua parceria também, viu? Então, quando a gente estiver aqui presente, você vem nos visitar, já que você já esteve aqui no Quixadá, né? Mas eu já penso de uma forma diferente, a gente já teve o primeiro contato, né? Através do professor Domingos Sávio, que você apresentou aí, e a gente vai dar continuidade às parcerias, sim, eu agradeço muito. O Lucas Viana fala que, dentre desses fatores citados, qual foi a maior dificuldade durante a pandemia? Na construção civil, eu creio, né? Isso. Não, a grande dificuldade, eu repito, foi essa questão da conscientização e da disposição, né, até do próprio empresariado, enfim, de implementar essas medidas de segurança, as medidas sanitárias, né? Então, a gente viveu, num primeiro momento, uma situação em que as informações eram confusas, a gente não tinha tantas certezas, a gente tinha especialistas com diferentes visões. Então, por exemplo, tinha gente que dizia que medir temperatura não adiantava nada, outros já diziam que sim,
né? Então, assim, conseguir enxergar, né, e ter segurança, né, para que pudessem ser implementadas essas diferentes medidas que não estavam planejadas, que não havia orçamento e que a gente desconhecia, eu acho que é esse momento de pare o mundo, pause, né? Agora aperte play de novo numa outra forma de viver, foi a grande dificuldade, né? Então, nós vivemos aquela analogia do meteoro, né? Qual é a probabilidade de um meteoro cair na Terra, né? Quase nenhum, mas se ele cair, ele extingue, por exemplo, os dinossauros, né? Então, acho que a gente vivenciou muito isso e eu acho que essa foi a grande dificuldade, né? E aí foi muito importante a parceria da universidade com o empresariado e com os governos, que rapidamente se ajuntaram, estabelecendo protocolos, né, as boas práticas. Então, dentro desse nosso projeto, por exemplo, foram comparadas boas práticas de combate ao Covid, a sua disseminação de diversos lugares do Brasil, né? Então, sim, do Brasil e do mundo, né? Então, o que é que está sendo feito no melhor do mundo, digamos assim, o que é que está sendo possível fazer aqui? Eu acho que essa consolidação de informação e esse time que a gente tinha para tomar essa decisão foi o que foi fator crítico nesse momento de pandemia, certo? Essa segurança da informação. O mundo todo teve que se reinventar, né? Todo. Professor Cândido, eu tinha observado também um dos seus pupilos, né, aí de Crateus, que falou que fez um estudo sobre o conforto térmico nas habitações de interesse social. Ele estará presente dentro do Expressão Católica, no curso de arquitetura, né? Eu recebi o folder, né, o bannerzinho de informações e compartilhei com os alunos de engenharia. E tem aluno aqui da arquitetura que está confirmando. O Matheus, ele estará presente amanhã aqui com uma palestra falando justamente sobre o conforto térmico. Olha aí, Crateus está chegando todo caindo, viu? Olha Pois é. aí a ciência como está indo atingindo, né? E toma perna, viu? A gente faz uma parceria ali inicial, constrói essas bases, né? E como eu costumo dizer sempre para os meus alunos, e aí aproveito para os seus alunos, para os presentes, nós como professores, nós não somos o ponto de chegada, nós somos o ponto de partida. Então, a gente está aqui para criar as condições e ver vocês brilharem. Então, a gente fica muito feliz quando vocês, né, conseguem atuar, quando vocês conseguem chegar lá, né? Então a gente se realiza, né, com as realizações de vocês. Então, né, Matheus aí replicando, né, esse seu aprendizado. E foi um projeto extremamente interessante, sabe, Lívia? A gente não tinha habilidade nenhuma para trabalhar com isso, então a gente começou bem do zero. Então, aprender a norma, aprender o software, fazer curso de software, e refletir, entender o que estava acontecendo, de escolher a habitação, de fazer simulação. E aí, naquele projeto que a gente tinha mais medo e menos experiência, foi aquele que é premiado. Então, assim, a união entre a ousadia e a criatividade, nesse momento, né, ela gerou esses frutos, né? Então, sejam ousados também, né? Não se limite, né? E vá sempre se desafiando, né? Então, esse momento foi bem interessante para a gente. A gente sente orgulho, né, não, professor Cândido, um negócio desse? A Cássia está aqui perguntando, comentando, né, sobre o Lean Construction, na sua visão, como colocar em prática essa filosofia dentro dos canteiros de obra? Porque é um grande desafio levar essas ideias para a indústria tão engessada como a construção civil, isso é a pura verdade. E quando a gente está na parte de sertão, de interior, que a gente tem um problema maior, né? Ah, com certeza. Né? Então, ela trouxe uma característica assim, da construção muito marcante em tudo que você lê, né? É um professor meu, né, o Luiz Heineck,
que hoje é parceiro, né? Ele dizia, nós somos o cocô do cavalo do bandido, né? Ou seja, a gente é uma indústria relativamente atrasada, a gente é uma indústria pouco afeita a mudanças, a inovação, né? A gente é uma indústria que tem um modo de construir de, sei lá, 2000 anos atrás, pedrinha por pedrinha, nós melhoramos a pedrinha, mas agora é tijolinho por tijolinho ainda, né? Então, realmente, inovar dentro da construção é difícil, e é por isso que eu reafirmo essa minha fala de anteriormente. É você primeiro enxergar a realidade que está do seu redor, para poder compatibilizar as expectativas suas, e aí no caso do Lean, com as expectativas da realidade que você tem ali. Então, um pequeno passo puxa o outro. Então, um exemplo que a gente está trazendo lá no TCC do Felipe Souza, que está fazendo o TCC esse ano. Ele vai mapear o processo construtivo de canteiro de obra pequeno com uma ferramenta Lean, que é o mapa do fluxo de valor. Mas aí o fluxo de valor em si, valor, essas questões já são conceitos lindos, que a gente vai tentar o quê? Trazer para dentro dessa realidade, verificar o choque que existe, que pode existir de uma cultura de produção em massa, que a gente chama, com uma cultura lean dentro do canteiro de obra, e ver como é que a gente pode adaptar isso, né? Então, o Lean é uma coisa, é um mundo, né? Então, a gente não dá para conseguir colocar tudo de uma vez. Então, a pergunta, como a gente trazer, né, o Lean para o canteiro de obras é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Então, é uma pergunta que vai precisar ser resolvida dia a dia, desafio a desafio, implementação a implementação, naquela obra. Então, o Ogden, esqueci agora o outro nome dele mais conhecido, ele diz que a grande falha, né, que o Lean ela acende dos princípios do sistema Toyota de produção, né? Então, a grande falha das pessoas foi tentar replicar o sistema Toyota de produção e não criar o seu próprio sistema de produção. Então, é muito particular, é muito desafiador. E é uma pergunta que tem corrido, especialmente para micro e pequenas construções, olha só, né, que é o nosso caso preponderante nas nossas pequenas cidades, feita por um alemão, né? Um alemão lá, o Fritz Gebauer, há 2 anos atrás, no IGLC, que é a conferência anual da construção enxuta, ele disse, sim, esse link não chega nas pequenas construções. E aí, não fazer o que com ele? Né? Então, a gente tem um grande espaço para tentar refletir sobre as possibilidades, né, do Lean e da gestão da construção como um todo, já que a gente está chegando agora nesses nossos interiores, né, está se estabelecendo, criando raízes, possibilitando a profissionalização dessas empresas, dessas construções. Então, é uma pergunta que está em aberta, para a qual lhe conclamo, né, Cássia, né, a fazer parte desse esforço. Cada pequeno esforço que nós vamos fazer, em cada experiência que a gente tem, é o que vai montar esse quebra-cabeça e possibilitar, por exemplo, que se crie talvez um roadmap, comece o Lean por aqui, vá por ali, teste isso, né? Mas é isso, toda a comunidade fazendo um esforço para que a gente tenha esse produto lá no final. Venha fazer parte dessa comunidade, né? Sim, e quando a gente pensa na produtividade, né, a gente imaginar que a produtividade do nosso país, ela é apenas 1/5 da produtividade nos Estados Unidos, 1/5, 20%, e que a China, que era muito pior do que a gente nos últimos 10 anos, ela alavancou. E por que que não nós, né? Por que não nós? Não, Professor, só complementando essa tua fala, isso é muito curioso. O pior não é nem isso, é como eu falei, ó, não importa onde a gente chegou, mas para onde a gente está indo. Teve um relatório da Mixing Company que, pior do que você está, né, entre os que eles chamaram de retardatários em produtividade, é você estar com um índice de declínio, de estar piorando, né, numa trajetória de piorar. Você já está entre os ruins e está piorando, né? Então, corroborando aí a sua fala, né?
Exatamente, você vê, se você olhar um mapazinho que indica a produtividade, que você vê quanto que a China subiu e a gente permanece estagnado, a gente poderia fazer diferente, né? Professor Cândido Aleph tá falando a respeito da paralisação de suprimentos, né? Ele pergunta, na sua concepção, essa paralisação terá reflexos no futuro? Já está tendo reflexo agora, né? A gente está, assim, o que a gente escuta dos empresários, dos colegas que trabalham é que falta material ou os contratos eles estão sendo renegociados com preços maiores, né? Então, teve aí essa quebra, né, no abastecimento da cadeia de suprimentos por diversos motivos, né? E isso aí, a tendência é inflacionar o preço da construção, né? Porque você não tem como, né, arcar com aquilo ali. Ouvi de um diretor da empresa, de ele dizer, olha, meu fornecedor me ligou e disse, olha, eu não tenho condição de lhe entregar por esse preço. Ou eu cancelo o seu pedido, e aí vai gerar o quê? Um atraso na obra, ou eu quebro, porque eu não posso lhe entregar, sei lá, um produto por R$ 10, como é o nosso contrato. Se eu gastava antes 5 com insumo, 3 para produzir, ganhava 2, e agora eu vou gastar 8 só com insumo. 3 para produzir é 11, eu vou pagar para te entregar o material. Então, é um efeito em cadeia, né? E aí sim, a logística de suprimentos, olha, é uma questão que está pegando. Então, tem um reflexo, sim, já estamos sentindo esse reflexo, né? Teve material que sumiu aí do meio da construção, né? A gente está muito interconectado. Sim, e isso vai demorar um pouquinho para tudo voltar ao normal, né? Estamos. O Paulo Eduardo, professor Cândido, fala aqui sobre o grande problema da inovação chegar na construção civil. Ele fala sobre o custo, né? Cita que é a questão do custo, e aí diz assim, quanto vai custar isso ou aquilo? Penso que isso já está enraizado na cabeça das pessoas de que tudo é novo, é caro, mas eu dou a palavra para você porque você é o palestrante, mas a gente tem que pensar de uma forma diferente, né? E aí, aí um pouquinho até de marketing, né? Não é o quanto isso vai custar, mas o quanto isso vai me gerar de retorno, né? Em 2017, eu apresentei um trabalho no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, e aí a gente fez uma análise de algumas obras, né, de uma empresa grande aqui de Fortaleza, não vou citar nomes, com margem de lucro de 18%, lucro líquido, dinheiro colocado no bolso. E a gente mostrou o tanto de problema que eles tinham, que eles poderiam resolver, né? Com pequenas inovações. Inovação pode ser uma nova forma de fazer aquela mesma coisa, faz um modo diferente. Você tem como mexer na tecnologia, na pessoa e nos processos, ou seja, como essas tecnologias e essas pessoas elas estão organizadas para entregar alguma coisa. E aí um professor da produção, né, outra área, outra realidade, né, o pessoal que trabalha na casa do soldar uma chapa num carro com tolerância de milímetro, né, a gente aqui na construção com tolerâncias de centímetros, né, ele olhou assim e disse, meu pai do céu, e como é que vocês não conseguem fazer esse pessoal mudar? Né? A primeira resposta é, bom, a margem de lucro de 18%, né? Se você dá um volume de vendas global aí de 10 milhões, sei lá, a gente tinha uma obra lá que a gente fez análise com 60 milhões, é muito dinheiro que eles ganham fazendo errado, então eles meio que né, não se estimulam a evoluir. Agora imagine o que seria o ganho de 1%, né, em cima desse mesmo valor, né? Então, eu acho que falta um pouco da gente trabalhar essas soft skills que a gente chama, né? Que essas habilidades de conseguir vender o nosso peixe. Às vezes a gente tem boas soluções, mas não consegue vendê-las. Então, por exemplo, lá em Crateús, o Gramsci, que é dono da empresa, a gente fez essa parceria do BIM, a gente não teve muita dificuldade, porque ele já enxergava que o BIM ia dar um retorno para ele.
Então, eu tenho certeza que em outras obras a gente vai ter mais dificuldade para se chegar. Mas é um pouco disso, uma mentalidade fechada, né, com poucas informações, e a gente tem que pensar com a cabeça da empresária, né, do empresário. Né? No fundo, é, as empresas elas têm fins lucrativos, né? Então, se essas mudanças elas impactarem negativamente, realmente não vai gerar nenhuma motivação. Mas sim, eu acho que, é como a professora Leila falou, a gente tem que mudar um pouco o mindset e conseguir construir soluções e demonstrar os retornos dessas soluções, certo? A inovação, sim, ela é cara, mas tem que ver qual é o retorno que vai trazer, né? E não só um retorno financeiro, um retorno de sustentabilidade, um retorno de produtividade, tudo isso está envolvido, né? É um tema bastante complexo, né? Então, assim, se você for observar, as empresas mais inovativas são as que ganham mais dinheiro. Enquanto uma Apple dessa da vida não ganha todo ano porque lança um novo iPhone, né? E o novo iPhone, cada pequena coisa diferente, é o mesmo sistema, mas com um S na frente ele fica mais rápido. Poxa, o quanto que não ganha com aquilo? Então, a gente tem que ter essa cultura de P&D, que a gente, é a nomenclatura que a gente chama na indústria, né? Pesquisa e desenvolvimento, né? Ou seja, ciência fazendo inovação nas nossas empresas. A gente tem que cultivar melhor isso daí. A gente tem que incentivar, tentar pensar fora da caixa e fazer com que todos façam isso. Não adianta só nós, professores, nós que estamos tentando incentivar, pense fora da caixa. A gente tem que fazer com que todos pensem para que a gente alavanque. Não é isso? Deixa eu ver aqui mais. Aqui, o Roberto Aquino o Alverne fez a pergunta, o Roberto Aquino já respondeu. Ou foi ao contrário, falando sobre o Lean e sobre o BIM, né? E sim, Aleph, não só na China, não, aqui no Brasil nós tivemos construções de hospitais, procure o Instagram Brasil ao Cubo, construções de hospitais imensos nessa época de pandemia que você não imagina. Né? Então, as tecnologias chegaram aqui para a gente também. Elas só não estão bem apresentadas, não estão bem divulgadas, nós estamos ainda com aquele olhar que a gente não está vendo a amplitude do que está acontecendo. Perfeito. Né? Então, uma das tecnologias que mais foi aplicada, né? Uma empresa que você tinha uma construção modulada com containers, você já vinha com parede, com instalação, com uma de coisa já tudo no lugar. Você chegava, fazia ali a montagem de Lego, fazia os acabamentos, no instante estava entregue ao hospital, né? Então, realmente pensar fora da caixa. E aí, o tema de inovação é uma questão que realmente é multifacetado, né? Envolve não só questões endógenas, digamos assim, das próprias pessoas, mais do que a gente chama, por exemplo, do regime, como é que a gente faz as coisas hoje e está dando certo. Então, tem que acontecer algo muito grande, como, por exemplo, uma pandemia, que abra, né, essa nossa forma de fazer para as pequenas inovações que estão ali embaixo, elas realmente chegarem, ou então a gente tem uma política pública que incentive, né? Então, por exemplo, numa construção Minha Casa Minha Vida, você é, 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 inserir um componente de uma construção mais limpa, mais seca, e que você tem uma pré-fabricação, né? Você mexer com a cultura dos clientes. Então, às vezes você tem uma inovação, mas sem, por exemplo, a construtora Serrolim, engenharia, ela não faz mais aquele reboco na parede dos apartamentos. Sabe como é que ela faz? Não passa mais aquela massa para depois fazer a pintura. Ela cola uma placa de gesso na parede, né? Aí, às vezes, o cliente tem a sensação, não, mas tá, há 10, 15 anos atrás, você tinha lá
eu vou fazer uma cerâmica, para eu não cortar a cerâmica, eu vou montar bloco de gesso em cima. Aí as pessoas, pô, uma parede de bloco de gesso. Então, assim, veja, é um conjunto de atores que a gente tem que ir trabalhando, usuários, clientes, poder público, marcos regulatórios, tecnologia, universidade. Então, assim, realmente, a roda da inovação, né? Depois que ela se concretiza, ela parece ter sido muito óbvia e muito simples, né? Mas é um tema que dá muito pano para as mangas, como a gente fala, né? Amanhã nós teremos o prazer de receber aqui o Alexandre Mourão, da Serrolim. Alexandre Mourão estarei conosco aqui amanhã em uma nova palestra. E na quinta-feira, doutor Caracas, né, da Impacto Proteção. Olha aí. Caracas, é um dos maiores inovadores do Brasil, né? Sim, O sistema sim, um dele é exemplo, né? Um exemplo. maravilha, um grande evento. É. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Quer fazer alguma colocação? Professor Cândido, meu muitíssimo obrigado por ter nos cedido esse momento maravilhoso para poder compartilhar todos esses frutos que você está plantando e já está colhendo, né, sementes que você está plantando e já está colhendo os frutos na UFC de Crateús, tá? Eu, como coordenadora do curso de Engenharia Civil da Unicatólica, né, representando a Unicatólica, não tenho nem como mais agradecer este momento criterioso, este momento espetacular, essa palestra maravilhosa, e que nós continuemos, né, com o nosso vínculo e nos tornemos parceiros aí para os nossos dias futuros. Tá certo? O professor Constantinos também é da nossa instituição, está chegando aqui esse semestre, eu dei uma cutucada nele, participa da palestra, que eu quero que você me ajude a fazer alguma coisa parecida, viu? Meu muitíssimo obrigada, uma boa noite, não deixem de participar, de assinar a frequência para receberem um certificado. Mais alguma palavra, Cândido? Não, só muito obrigado, né, pelo espaço e aí a parceria fica aberta, eu acho que é isso, né? Eu acho que todos nós temos, né, lugar ao sol e eu acho que todos nós podemos crescer sem precisar subir pisar na cabeça de alguém ou subir, então isso é um lema de vida meu, então tudo aquilo que de graça me foi dado, que né, por Deus, né, seja sabedoria, seja paciência, seja oportunidade e eu estar no lugar certo, eu de graça darei e estou aqui à disposição para trabalhar sempre com todos vocês. Então, obrigado pelo espaço também. Espero que tenha servido de alguma inspiração aí. E veja, né? A gente pequenininho, mas com as nossas pequenas conquistas, vamos somando com as conquistas de vocês e vamos, né, mudando aí a cara desse nosso interiorzão, né? Sim, sim, com certeza. Tchau, Boa pessoal. Muito noite obrigado. a todos, muito obrigada. E se quiserem participar da palestra de amanhã, será com o Alexandre Mourão, da Serrolim Engenharia. Boa noite, muitíssimo obrigada. Leila, como é que faz para se inscrever nas outras? Porque não estava dando para se inscrever quando eu fui me inscrever. Jade, no link, no site da Unicatólica, você entra, já vê a palestra